12º episódio dessa longa série dedicada aos domínios da agilidade de negócios, que eu venho discutindo aqui no canal com base no modelo do Business Agility Institute, ou Instituto de Agilidade de Negócios. Esse episódio, ele vai falar sobre a quarta dimensão chamada de operações. Se você não viu todo o material anterior, você vai ver que a primeira dimensão ela é focada em dimensão de relacionamentos, a segunda dimensão é focada em liderança, a terceira é focada nos indivíduos e a quarta, que a gente vai começar hoje, nas operações da organização. Nesse aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma das três dimensões que são agilidade estrutural, agilidade de processos e agilidade empresarial, agilidade da empresa, como está escrito aqui. E olha só as definições. Agilidade estrutural, tá? Define as relações entre os indivíduos, os times e as divisões para criar uma organização ágil. Quem trabalha com a área de gestão de pessoas talvez conheça muito bem a expressão design organizacional. O design organizacional é quando eu vou definir a estrutura, como os times, as pessoas, os indivíduos se relacionam até hierarquicamente, certo? E aí vocês já devem saber que a gente defende cada vez estruturas mais planas e baseadas em redes, né? Então é a antítese de como vem sendo até hoje no mundo organizacional tradicional, certo? Segunda, agilidade de processos, que engloba o fluxo de valor individual, ou seja, eu digo um fluxo de valor individual, porque a agilidade de processos, nesse caso aqui, ela não está olhando a agilidade empresarial como um conjunto de todos os fluxos de valor. E fluxo de valor é uma expressão que vem lá do Lean, do pensamento enxuto, Toyota. O que acontece aqui do fluxo de valor? Vocês sabem, a gente já falou muito, a gente é totalmente centrado no cliente, focado na entrega de valor do cliente e na busca incessante por melhoria contínua para eliminar desperdícios em todos os aspectos da organização. Ou seja, na agilidade de processo é onde a gente herda muito forte essa cultura do pensamento enxuto. E aqui diz assim, é uma combinação de atividades discretas, né, que são empreendidas pelos times e projetos. Ou seja, agilidade de processos é como eu vou fazer a geração de valor, a produção, o desenvolvimento de produtos e até a mudança dos próprios processos. Por fim, a agilidade empresarial, a agilidade da empresa, ela escala a agilidade para todas as divisões, departamentos, ou seja, para a organização como um todo. E, de forma última, assim, entre organizações, como ela lida com organizações. E, de novo, era isso que a Toyota também pensou lá no Lean, quando ela falava de células sistemistas como outras organizações que faziam parte das suas plantas industriais, ela pensava num todo. Então, como toda a cadeia logística de valor era otimizada, era trabalhada de uma forma colaborativa entre essas partes, tá? Muito bem, então vamos lá. Estrutura, processos e empresa como um todo, a organização como um todo. Do que trata, então, operações nessa dimensão da agilidade de negócios? Trata a forma como a alta gestão e como os seus times, os indivíduos, principalmente seus líderes, fazem com que a organização se torne ágil e principalmente conquiste essa agilidade de negócios. Não no aspecto de crenças e valores do indivíduo, que a gente falou muito na dimensão indivíduos, e também crenças e valores e cultura organizacional pregados pela alta gestão, como a gente já falou também na dimensão liderança. Mas sim como a gente cria uma visão sistêmica e prepara essas partes para atuar com um objetivo comum e para a aprendizagem contínua. O que eu gostaria de falar antes de terminar esse vídeo, que é mais uma introdução sobre os temas que serão apresentados? Eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro ponto, eles começam com agilidade estrutural e depois processos e empresa, como eu falei aqui já nessa introdução, tá? Eu tenho uma questão sobre isso, eu gostaria de talvez ouvir a opinião de vocês, comentem aqui no vídeo, tá? No YouTube ou onde eu tiver compartilhado esse conteúdo, que é a seguinte: quem vem antes, a estrutura ou o processo?
A gente sabe que muita gente defende assim, ó, primeiro as pessoas, e eu já falei isso lá na dimensão indivíduos, primeiro quem, não é isso? E na dimensão liderança eu falei isso. Primeiro quem é o mais importante de tudo. E aí então a gente vai para o que esse quem tem que fazer, tá? Na prática, o que eu tenho observado quando a gente entra nas organizações, quando eu falo de primeiro quem, em muitos casos quase a gente tem que eliminar grande parte das pessoas, porque elas não querem a mudança, elas não desejam, elas querem os resultados, elas querem melhores resultados, elas querem uma cultura maravilhosa, mas elas querem chegar lá sem passar pela mudança. Esse é o ponto que a gente tem visto, é bem complicado isso. Ou seja, se eu entrar na vida real, numa organização que precisa passar por um processo de transformação, se a gente começa primeiro pelo quem, eu posso ter grandes problemas já de cara com as crenças e valores limitantes de quem está ali liderando a organização hoje. Por isso é que eu defendo iniciar pelo processo, tá? E o processo não no aspecto do como nós vamos fazer. É que a maioria, vejam bem, a maioria hoje tem nos contratado, nos chamado para implantar estruturas organizacionais que vão acelerar a conquista de seus resultados, os famosos squads, para acelerar o quê? A transformação digital. Eu tenho sérias restrições quanto a isso, porque assim, nós vamos mudar de A para B, onde às vezes é 6 por meia dúzia. Porque a gente vê criando estruturas, até tem times multidisciplinares, esses gestores entendem isso e acatam essa recomendação das equipes multidisciplinares. Mas o que acaba acontecendo é que fica quase que o mesmo modelo hierárquico, a mesma estrutura comando-controle, só que agora com equipes multidisciplinares. Quando eu defendo primeiro o processo, primeiro uma questão de agilidade de processo, a gente começa a trazer à tona aqui para o processo de transformação o quê? Fluxo de valor, melhoria contínua. Essa cultura de cada vez ser melhor, cada vez experimentar e aprender mais. E para isso eu vou ter que mexer nas estruturas, eu vou ter que dar autonomia. Não vou entrar agora nos detalhes, eu já ia começar a falar de tudo que a gente vai discutir nos próximos episódios, mas esse é o ponto que talvez seja interessante. Comece pelo processo e é o que acaba acontecendo no próprio abordagem do Kanban, não é isso? A gente começa com um sistema como ele é e vai para um processo de melhoria contínua, evolucionária. Vamos trabalhando gradativamente, mudando, e a própria estrutura pode ser reflexo das necessidades de garantir um fluxo contínuo de valor agregado. Por fim, a gente descobre que os gargalos saem dos famosos times ágeis, multidisciplinares, individuais, e começam a ir para as outras áreas da organização. Quem já passou dessa etapa, você sabe que ainda a gente vê muito as pessoas, gestores, demandando a implantação de squads para ganhar produtividade. Eu já falei aqui em episódio anterior que eu vejo a squadificação do mercado como um taylorismo disfarçado. Então, nesse ponto, o que eu diria aqui para fechar e concluir essa primeira parte? A agilidade empresarial ou organizacional, ela tem que ter aprendido com as melhorias de processo, com esse novo modelo de pensar na gestão de processo, na entrega de valor, e aprendido com essa questão das estruturas, para daí então começar a trazer para dentro das melhores práticas, para dentro desses times que vão influenciar positivamente a transformação, esse impacto da mudança em busca da organização como um todo. Não é isso? O Ivan Liborn, que é o presidente do Agile, lá do Business Agility Institute, ele criou uma teoria das restrições das organizações ágeis, da agilidade de negócios, que ele diz o seguinte: a organização será tão ágil no nível de negócios quanto mais a sua área, o seu departamento, o seu time, a sua pequena estrutura que for a menos ágil.
Isso é a ideia da teoria das restrições do Goldratt, lá dos anos 80, que ele diz que não adianta, o desempenho do sistema é o do gargalo, é o do mais lento, é o do de menor performance. Então não adianta eu ter vendas maravilhosas, fluxo ultra rápido de atrair clientes, entregar produto e depois na operação eu não consigo manter, não consigo dar resposta aos clientes, não consigo nem falar com a organização. Eu, cliente, eu não consigo entrar em contato com a organização para saber por que aconteceu um problema. Então, que interessante, né? Eu fui ágil, entre aspas, no processo de captação de novos clientes, não é isso? Entrega de produto para ele e depois eu perco toda a minha agilidade nos bastidores, nas operações, aquela operação de retaguarda, não é isso? Na cozinha. Eu não vou ter a satisfação do cliente, não vou encantá-lo e muito menos resolver o problema dele, entregar valor como um todo. Então pensem nisso, não tem meio ágil, ou eu sou ágil como um todo, ou eu sou ineficiente, ineficaz nesse contexto que a gente quer de agilidade de negócios, agilidade organizacional, certo? Espero que esse tema final aqui dessa nossa série, porque vem agora esses 3 episódios, cada um falando de um tema que eu falei aqui agora, e o último, 16º, vai ser a compilação de tudo, um fechamento com as conclusões sobre todo esse modelo aqui pregado pelo Instituto de Agilidade de Negócios. Certo? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.